Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. O que você vai comprar na Black Friday semana que vem? Tênis? O que mais? Vamos lá, gente. Preciso saber. Oi? Fralda? Quando eu dei aula lá no Ministério das Crianças, falaram liquidificador. Não é? Então, é interessante porque quando a gente vai comprar algo, normalmente você só não chega lá na loja e pega o primeiro produto que você vê na sua frente. Você vai lá e você olha, a primeira coisa, o preço. Então você vai ver lá. E normalmente, talvez você não vai escolher o mais barato, porque talvez não seja o melhor. Também você não vai escolher o mais caro, porque você não tem dinheiro. Então você vai achar um intermediário ali. Primeira coisa, o preço, não é? Talvez depois você vai olhar a marca. Você vai ver se é uma marca mais ou menos confiável. Depois você vai olhar as funcionalidades, não é verdade? Então, um liquidificador, quantas velocidades tem? Se te atende ali para tudo que você precisa. E se a gente usa isso mesmo para coisas pequenas, que a gente, sei lá, pensa em comprar semana que vem na Black Friday, você já pesquisou, já está vendo os preços e tal, e ainda mais para coisas caras, como um carro. Você não vai na concessionária e escolhe o primeiro carro que está lá na frente, com um laço, só porque tem um laço. Você vai olhar a marca, você vai olhar o ano, você vai olhar o preço, as especificações do carro, e muitas vezes você sabe de cor já, na sua cabeça memorizado. Não é assim que acontece? Se a gente usasse o mesmo critério que a gente usa na Black Friday para escolher uma igreja, o mundo religioso seria totalmente diferente hoje em dia. Porque pensa os critérios que as pessoas normalmente usam para escolher uma igreja. Elas não pensam. Elas entram, por quê? Porque é a igreja mais bonita que tem no bairro. Ou a igreja mais próxima, ou a igreja que tem o melhor coral. Esses não deveriam ser os nossos critérios. Para escolher algo tão importante que pode interferir na nossa eternidade com Deus. Então, se você passa às vezes horas e horas pesquisando para comprar um bem, quanto mais você tem que pesquisar na palavra de Deus para saber as especificações de uma igreja. Hoje eu quero te falar as especificações dessa igreja. Semana passada nós vimos um estudo bíblico chamado A Igreja Verdadeira. E a igreja verdadeira é uma só, é aquela que segue a palavra de Deus. Segue a doutrina de salvação. Mas tem algumas outras especificações que eu queria apresentar para vocês hoje. E, na verdade, são 5. São 5 especificações ou 5 convicções que nos distinguem do mundo religioso por aí. Então, hoje nós vamos aprender 5 convicções centrais do novo movimento. Para você que não sabe, nós somos parte de um movimento de igrejas ao redor do mundo inteiro. E o que essas igrejas têm em comum? Primeiro, o plano de salvação. Nós acreditamos que para você, biblicamente, ser salvo, você precisa ser um discípulo e ser batizado. Mas além disso, tem outras 5 convicções centrais, que são importantíssimas, para a gente poder estudar hoje na Bíblia, e ter elas com a gente no nosso coração, amém? Sem mais delongas, 5 convicções centrais do novo movimento. 2 Timóteo 3, versículo 14. Eu acredito que esse estudo de hoje vai ser útil para toda a igreja. Muitos aqui que estão com a gente hoje vieram do antigo movimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que acontece? Você não criaria um novo movimento se fosse a mesma coisa que o anterior. Ainda que tem muitas semelhanças, as canções, o formato do culto, tem diferenças e elas são muito importantes. Então, se você veio do antigo movimento,
esse vai ser um estudo muito útil para você mesmo, mas também para estudar com seus amigos que estão lá no Antigo Movimento ainda. Agora, se você, assim como eu, não fez parte do Antigo Movimento, isso vai ser útil também, porque são convicções centrais da Bíblia que nós precisamos ter como igreja. E 2 Timóteo 3 fala a primeira delas. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu acredito que a maioria de nós aqui conhecemos essa Escritura, principalmente os 2 últimos versículos, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E não só isso, ela é útil para uma série de coisas. Aqui fala ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. A grande questão é, quando fala de toda a Escritura, a qual Escritura Paulo está se referindo a Timóteo? Se a gente lê o contexto, que normalmente a gente não lê, por isso que eu comecei desde o versículo 14. Aqui fica claro que quando Paulo se refere à Escritura, ele está se referindo obviamente a toda a Bíblia, mas mais especificamente ao Antigo Testamento. Ele lembra Timóteo. Timóteo era em parte judeu, em parte gentil. Ele fala, você lembra das sagradas Escrituras que você aprendeu da sua avó. Então aqui, a avó de Timóteo ensinou para ele as sagradas Escrituras na infância dele. E para pensar, quando Paulo escreveu isso aqui, nem todo o Novo Testamento tinha sido escrito ainda. E muito menos compilado. Então quando Paulo fala toda a Escritura, ele está se referindo especificamente ao Antigo Testamento. E aí vem a primeira convicção central que a gente tem como igreja. Igreja da Bíblia e não só do Novo Testamento. Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Vamos entender um pouquinho de história aqui, irmãos, para entender por que esse ponto é relevante. De onde que nós viemos? É muito importante entender a nossa história como igreja. Você vê que ao longo dos séculos, desde quando a Bíblia foi escrita, o cristianismo teve uma série de movimentos. Você tem o movimento das igrejas no primeiro século, que é o que a gente vê relatado na Bíblia. E depois, infelizmente, ao longo dos anos e de movimentos maiores, muito do que a Bíblia ensina se perdeu. E aí nós tivemos o catolicismo, liderando por anos e anos, séculos e séculos, o que era conhecido até então como cristianismo, e a gente viu que ele se desviou em muitos aspectos. Depois veio a reforma, que veio justamente para tentar reformar ensinamentos da Bíblia. Mas isso não aconteceu tão bem assim também, como se supunha. Tanto é que no século XIX, surge um movimento de discípulos que deu origem a nós hoje, chamado Movimento de Restauração. E por que tem esse nome? O intuito era restaurar a vida e a doutrina dos discípulos no primeiro século. Eles se depararam com católicos de um lado, protestantes do outro, e viram que nenhum dos dois seguiam precisamente o que a Bíblia ensina. Porque católicos batizavam bebês e os evangélicos aceitavam Jesus, que é uma doutrina que a Bíblia não ensina. E eles se depararam com o plano de salvação, fé, arrependimento e batismo. E eles falaram, a gente precisa restaurar a doutrina bíblica de verdade. Do movimento de restauração, aí no século XIX, com o passar dos anos, surgiram muitas outras ramificações, por divergências que os discípulos tiveram. E entre essas ramificações, o que era mais aceito era que, como igreja, você deveria seguir apenas o Novo Testamento, para ter doutrinas aplicáveis a nós no dia de hoje. E isso trouxe implicações, como por exemplo, houve uma grande divergência
se você deveria ter ou não ter instrumentos na igreja. Alguns defendiam que não, porque o Novo Testamento não fala de instrumentos, a não ser Apocalipse. Mas aí seria uma visão do céu, ou algo do tipo. Outra vertente acreditava que tudo bem ter instrumentos, porque o Antigo Testamento fala muitas vezes sobre instrumentos. Inclusive, esse é o intuito do livro de Salmos. Algumas pessoas traduzem o termo salmo como canções tocadas com instrumentos. E aí são citados instrumentos. Davi tocava instrumentos. Então, tudo bem ter instrumentos na igreja. Entende? Mas qual que é a nossa convicção? A nossa convicção é a mesma de Paulo. Quando ele fala para Timóteo, toda escritura é inspirada. Nós, como igreja, acreditamos sim no Novo Testamento, que dá as linhas gerais daquilo que a gente segue como igreja, mas nós cremos também no Antigo Testamento, que ele é inspirado por Deus e ele é útil ainda hoje para ensinar, corrigir, repreender, instruir a igreja. Então, nós cremos na Bíblia inteira. E só para vocês terem ideia, falando aí um pouquinho da história, isso se tornou um debate tão intenso que é registrado na história quando algumas pessoas que não concordavam com instrumentos atearam fogo em uma igreja tradicional de Cristo. Porque tamanha era a divergência. Mas nós, irmãos, nós aceitamos a Bíblia como um todo, amém? Nós perderemos princípios muito importantes para a igreja se a gente descartasse o Antigo Testamento. Como o princípio de Jetro, por exemplo. De você delegar o trabalho para poder cuidar das necessidades da igreja. E além desse, obviamente, tem muitos outros. Claro que como discípulos, nós não seguimos a lei de Moisés mais. Então nós não guardamos o sábado. Nós, como discípulos, entendemos que todos os dias são igualmente sagrados para Deus. E nós queremos nos dedicar diariamente por essa razão. Mas é libertador entender que a Bíblia inteira está aqui para nos servir como igreja, amém? Primeiro ponto de hoje, igreja da Bíblia e não só do Novo Testamento. Segundo ponto de hoje, também deriva da nossa história, por isso que entender a história é importante. Assim que o movimento de restauração surgiu, um dos pais do movimento, chamado Thomas Campbell, ele disse a seguinte frase: quando a Bíblia fala, a gente fala, mas quando a Bíblia cala, a gente cala. O que ele queria dizer com isso? Que nós, como igreja, só podemos adotar coisas que a Bíblia fala. Se a Bíblia não fala de algo, você não pode fazer. Em essência, era isso. E o que acontece? Isso gera alguns problemas. Por exemplo, onde está na Bíblia que você deve ter saídas no reino de Deus? Muitos perguntam isso até o dia de hoje. O que é saída? É quando um grupo de cristãos, eles saem, não é que você sai da igreja para pecar, é justamente o contrário. Você sai da igreja para não pecar, amém? Você sai da igreja em um grupo de discípulos para poder cultivar uma amizade que seja pura, espiritual, agradável a Deus. A ideia é se divertir também. Entende? Então, o cristianismo foi feito para ser divertido, amém? Por isso temos saídas. E se você é solteiro na igreja, eu quero te desafiar desde já a ter saídas quinzenalmente. Isso é muito importante, irmãos. Isso é importante para você e para o restante da igreja, amém? Mas onde tem saídas na Bíblia? Aí que tá, não tem. Em nenhum lugar você vai ver o termo saídas na Bíblia. Não existe nenhum mandamento como vá em saídas. Mas onde tem bate-papo também da Bíblia? Não existe na Bíblia. Então, obviamente, nós temos o conceito, Jesus tinha os 12, que era o grupo pequeno dele, que ele usava para poder evangelizar, e nós imitamos esse modelo de Jesus na igreja, temos pequenos grupos de discípulos espalhados por toda São Paulo para evangelizar, mas esse termo não existe na Bíblia, e nem namoro. Aí eu toquei num ponto sensível, né? Surpresa para muitos, não existe o termo namoro na Bíblia, e nem o conceito, porque era uma sociedade oriental, como a Índia é hoje em dia, por exemplo. Mesmo na igreja da Índia, se você for para lá, você não vai namorar, você vai em saídas com o irmão, e aí ele te pede em casamento já.
Olha que legal. Por mim, hoje, já casado, eu queria mandar um monte de gente para a Índia agora. Não é? Entende? Talvez lá na Índia alguns vão ter mais esperança, né, Felipe? Vamos lá. Irmãos, mas qual é o ponto? Nós estaríamos muito limitados como igreja se a gente só fizesse exatamente só o que a Bíblia fala. Por isso, qual que é a nossa segunda convicção central? Quando a Bíblia fala, a gente cala. Quando a Bíblia cala, a gente pode falar. Essa é a segunda convicção. Deixa eu explicar. Se a Bíblia dá algum mandamento para a gente como igreja, a gente cala a boca e obedece, amém? Essa é a nossa convicção. Agora, se a Bíblia não fala expressamente que a gente não pode fazer alguma coisa, tudo bem fazer. Então, quando a Bíblia cala, a gente pode falar, não é que tem que falar também, não precisa falar o tempo todo. Mas você pode falar, amém? Inclusive, por isso que a gente tem saídas na igreja, por isso que a gente tem bate-papos na igreja, ainda que a Bíblia não fala, e por isso que a gente tem namoros na igreja, e o último casal que se formou é o Felipe e a Michelle Lee, amém? Tá, mas onde que existe esse conceito? Gênesis 2:19. Vamos ver por que não é pecado eles namorarem. De uma forma pura, amém? Como são os namoros da igreja. Gênesis 2, versículo 19. Fala, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Aqui a Bíblia relata sobre a criação do mundo. Deus criou os animais, mas Deus deu uma função importante para o homem quando Deus se calou. Deus se calou. Ele criou os animais e ele não deu um nome para eles. Então, se você pegar um cachorro, não tem um código de barra na pata dele, escrito cachorro. Não tem uma etiqueta num passarinho, escrito passarinho. Quem deu esses nomes aos animais foi o homem. Então, Deus deu liberdade para o homem. Deus se calou, ok, eu não vou escolher, você vai escolher, e aí o homem pôde falar, amém? E, irmãos, nós perderíamos muito como igreja, se a gente não falasse quando a Bíblia cala. Uma das razões que me ajudou a me converter, um verdadeiro discípulo, foi ver os namoros na igreja. Foi ver que os namoros eram namoros puros, que agradavam a Deus, que as pessoas não tinham relação sexual até o casamento. Então isso me impactou muito, e me fez ver, esse é verdadeiramente o reino de Deus. Então quando a Bíblia fala, a gente cala e obedece. Quando a Bíblia cala, a gente pode falar. Terceiro ponto de hoje. Liderança central, com líder central. Por quê? Porque foi assim a dinâmica de Deus com o povo dele em toda a Bíblia, literalmente. Você abre em Gênesis, Deus liderou o movimento dele através de líderes centrais em um movimento central. Assim foram os patriarcas. Depois, assim nasceram as tribos de Israel. Depois, nós vemos o período dos juízes. E sempre que tinha um líder central, o povo prosperava. Quando não tinha, era o caos. E a gente já vai ler sobre isso. Então, Deus sempre trabalhou através de homens, com um movimento central. Esses homens foram Moisés, Josué, Davi, Salomão e todos os demais reis e profetas que auxiliavam eles nesse trabalho. Em Números 27, vamos lá.
Vamos entender por que o conceito de um líder é importante. Números 27, 12. Aqui Deus elege Josué para poder liderar o povo dele pós-travessia do Jordão. Números 27, 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba esse monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo com seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em sua batalha, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Quando nós olhamos o mundo hoje, e nós vemos os líderes que nos lideram, seja politicamente, seja o líder de uma instituição a qual você estuda, nós vemos poucas referências, na verdade, de bons líderes. Nós vemos líderes que se corrompem, líderes que mentem, nós vemos líderes que não cuidam das pessoas. Mas isso não anula que é o plano de Deus, que o povo dele seja liderado por líderes. Tanto é que foi assim todo o Antigo Testamento. É assim que nós vemos que Deus instituiu Josué para liderar o povo. E quando Moisés recebe essa tarefa de Deus de escolher o próximo sucessor dele, ele fala que um líder deveria ser escolhido para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor. E a gente tem a própria história da Bíblia para respaldar a necessidade de um líder. Olha em Juízes 21 o que acontece. Então, eu quero realmente animar todos a tomarem notas do estudo de hoje e você se aprofundar nisso ao longo da semana nos seus tempos com Deus. Porque disso depende a nossa união como movimento, irmãos. É muito importante que estejamos unidos nessas 5 convicções. Juízes 21, 25. Fala, quando... Juízes 21, 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Nós vemos um dos períodos mais desastrosos na história do povo de Deus na Bíblia. E qual foi esse período? O período de Juízes. Justamente quando não havia um líder central para o povo de Deus. Quando não havia líder, a Bíblia diz, era o caos. Cada um fazia o que queria. E você não precisa ir longe, milhares de anos atrás, no livro de Juízes, para entender esse conceito. É só você observar o menor grupo que existe na igreja, que se chama casamento, e ver o que acontece quando você não tem um líder que lidera aí. O líder serve para 2 coisas, para trazer união e dar direção. Eu vou dar um exemplo do casamento agora. Então, imagina que o Antônio decida ir no shopping Itaquera, saindo do culto hoje. E ele vai comer com a família dele lá na praça de alimentação. E aí, ele está com muita vontade de ir no BK. Sabe quando você acorda com aquela vontade? Meu, eu preciso de comer lixo hoje. Vou lá no BK, no Burger King. Todo mundo acorda assim algum dia do mês. Tudo bem, se for um dia. Aí a Eli fala, não, eu prefiro ir no Mac. Aí já tem um problema. Aí vem o Caio, adolescente. Não, eu quero ir no Bob's Burger. E aí vem a filha deles e fala, não, eu quero ir no KFC. Uau, que problema, não é? Eu acho que todo mundo pode se relacionar com isso, ainda que não seja casado. O que fazer aí? Será que a melhor opção é cada um ir onde quer e a família ficar dividida? Óbvio que não.
E o Antônio, com um marido espiritual e sábio, o que ele vai fazer? Ele não vai ser um déspota. Ele vai ouvir o Caio? Não. Vai ouvir a filha dele? Não. Vai ouvir a esposa, claro, né? Então eles vão no MEC, amém? E aí toda a família fica feliz com isso. Muito sábio, Antônio. Muito bom, irmão. Então, irmãos, o princípio da liderança é esse. Nós precisamos de líderes. Até no casamento, a Bíblia diz que o homem lidera, e não porque o homem seja melhor que a mulher. Em muitos aspectos, na verdade, a mulher é melhor que o homem. É mais inteligente, é mais espiritual, é mais sábia. Entende? Mas Deus escolheu o homem. E são papéis diferentes. Não implica que um seja melhor que o outro, amém? Então, se aí no casamento precisa disso, quanto mais um bate-papo, quanto mais a igreja. E o nosso movimento de igrejas, essa é a única forma de estar unido. E é isso que a gente vê no Novo Testamento também, não só no Antigo. Olha comigo 1 Coríntios 4, versículo 15. Eu não sei por que a Cláudia deu um sorriso ali, quando eu falei que o marido escolhe o que a mulher quer comer. Já deixei a dica, Márcio, tá bom? Acho que você sabe já, né? 20 anos. Nunca foi no BK, né? Até hoje. Só quando solteira. É melhor assim. 1 Coríntios 4, 15. Fala, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, irmãos, essa é uma das escrituras no Novo Testamento que deixam bem claro para a gente que o movimento dos discípulos no primeiro século era um movimento que acreditava em liderança central. E acreditava em um líder central. Entende? Nós temos aí, obviamente, Paulo com os gentios, temos Pedro com os judeus. Então nós temos homens atuando aí entre as igrejas. E ainda Paulo fala, eu vou enviar um líder aí, Timóteo, para ensinar vocês como eu vivo e o que eu ensino em cada igreja no mundo. Então, o conceito da liderança central é muito importante. E muitos questionam hoje. Mas eu entendi, no passado foi Josué, Moisés, Davi, Salomão, depois Paulo, Pedro, mas e hoje? Quem é o líder hoje? Eu não posso negar uma verdade como essa, né? Mas o líder hoje da igreja, não do Campeonato Brasileiro, amém? Vamos deixar claro aqui. O líder da igreja, que é o mais importante, é Jesus, amém? Nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, mas é claro que Deus elege homens também. E qual deve ser o nosso coração, irmãos? Deve ser de gratidão aos nossos líderes. É isso que a Bíblia fala em Hebreus 13, vamos lá. Hebreus 13, 17. Falam, obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Justamente por crer que quando a Bíblia cala, nós podemos falar, é que surge a necessidade de um líder para nos guiar. Porque quem diz que a gente tem que ter culto domingo 10 da manhã? Mas imagina se a gente fosse fazer uma eleição para ter um consenso. A gente não ia ter culto em nenhum horário, essa é a verdade. Porque nunca ia ter um consenso.
Por isso que é tão importante ter um líder. E a Bíblia chama a gente a ter obediência aos nossos líderes, desde que eles obedeçam a palavra de Deus, amém? Se um líder te chama a desobedecer a Bíblia, você não deve obediência ao seu líder. Mas, de outra forma, é sim importante a obediência para manter a unidade, amém, irmãos? Então, e gratidão, entende? Porque os líderes cuidam da gente. Eu sou muito grato pelos líderes do nosso movimento, Keep Helena Maquin. Eles lideram todo o movimento de igrejas que a gente é parte. Eu sou muito grato pelos nossos líderes de setor mundial, Raul e Linda Moreno, que implantaram a igreja em São Paulo, e vocês vão conhecer eles, para quem não conhece já, na Conferência Sul-Americana em fevereiro, amém? Irmãos, por isso nós temos conferências, para manter a unidade de pensamento e de coração do movimento. É extremamente importante que haja conferências. Tudo isso parte de entender a liderança central. Terceiro ponto de hoje, liderança central com líder central, amém? Obviamente, um último adendo, ter gratidão pelos líderes, implica dizer que eles sejam perfeitos? Não. Nós temos líderes pecadores, assim como eu e você. Mas ainda assim, por isso que nós precisamos ter convicções na palavra de Deus. E seguir o seu líder, desde que ele te inspire a seguir a Bíblia, amém? Então, esse é o ponto. Quarto ponto de hoje, Mateus 28, 18. Aí a Bíblia fala, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui nós vemos a grande comissão de Jesus. Ele dá essa ordem antes de ascender aos céus. Vão e façam discípulos. Batizem esses discípulos. E depois continuem ensinando eles a obedecer tudo o que eu ordenei. E a essa última parte do mandamento, ensinar a obedecer tudo, nós damos um nome na igreja para discipulado. Isso é o discipulado na igreja. É pegar uma pessoa que talvez você estudou a Bíblia e batizou, e seguir ensinando ela a obedecer tudo que Jesus ordenou, até ela chegar um dia nos céus. Esse é o intuito do discipulado. E como movimento, nossa quarta convicção central é, discipulado é um mandamento. Discipulado não é opcional. Você não escolhe querer ter ou não ter discipulado. Uma vez que você decidiu seguir Jesus, ser um discípulo, ser batizado, você entende que o discipulado é um mandamento. E eu vejo um problema ainda hoje na igreja, ainda que nós como movimento acreditamos nisso, observando alguns de nós aqui, irmãos, sinceramente, parece que alguns de nós vivemos como se discipulado fosse opcional ainda. Por quê? Porque talvez essa semana você decidiu limpar a casa, bem no horário do seu tempo de discipulado. Ou você decidiu descansar um pouquinho. Essa não é a convicção que a Bíblia nos chama a ter. O discipulado é um mandamento de Jesus na Bíblia. E nós devemos obediência a esse mandamento, assim como todos os outros. Experimenta viver sem discipulado. Muitos aqui viveram essa experiência terrível. Estava falando com alguns que vieram do antigo movimento. Passaram anos e anos sem discipulado. Imagina, ter um casamento sem discipulado. Se é alguém para te ajudar com a Bíblia, com amor. O discipulado é isso, irmãos, é amor, é amizade. É te ajudar a chegar no céu. A pergunta é, quem não quer isso? Então, meu desafio é, para de fugir do discipulado. Seja humilde no discipulado. Seja grato à pessoa que Deus te colocou na sua vida. Para te ajudar. De novo, essa pessoa não é perfeita. Só Jesus é.
mas devemos sim ser gratos. E qual que é a forma que a gente demonstra a nossa gratidão? Uma das coisas que o Tiago me inspirou, o Tiago que vai ser batizado hoje, ele me inspirou a voltar para as aulas de jiu-jitsu. Eu dei uma parada por 2 meses, e ele falou, não, eu vou lá com você. Como assim você não está indo mais? Você está nitidamente frustrado, está indo na academia, o que é isso? Não, academia não é esporte. Aí ele falou, eu vou com você lá. Aí eu falei, não precisa, eu vou lá, fica tranquilo, eu te mando a foto. Eu mandei para ele a foto do treino. Falei, ó, Tiagão, voltei. Aí no final do treino eu fui agradecer meu professor. Eu falei, obrigado pela aula de hoje. Ele falou, se você quer agradecer, vem mais vezes. Deixa eu secar a lágrima aqui. Mas irmãos, essa é a forma de transparecer a sua gratidão ao seu discipulador. Seja fiel aos tempos de discipulado, não desmarque. Se você desmarcar por um imprevisto, seja você o principal interessado em remarcar. Dá um jeito, muda a sua agenda, mas faz acontecer. Precisamos de discipulado semanalmente, todos nós precisamos. Entende? Mesmo o Raul e Linda, lá no México, cuidando de várias igrejas, eles têm tempos semanais comigo e com a Bia. A Linda mesmo com a irmã dela, doente agora com câncer. Ela tem tido tempos de discipulado comigo e com a Bia. E por favor, eu quero pedir orações de toda a igreja pela irmã da Linda, chama Luísa. Ela está infelizmente com câncer, a Linda está lá para ajudar ela em tudo que precisa, mas também para estudar a Bíblia com ela, para ela ser uma discípula. E a boa notícia é que ela foi na conferência de mulheres que teve lá perto de onde ela mora, e a Linda levou as 2 irmãs e ainda a mãe dela. Então mantenham em oração, por favor, a irmã da Linda. Amém? 5º e último ponto, ainda de Mateus 28. 5ª e última convicção central. Evangelizar o mundo em nossa geração. Amém? A pergunta é, por que evangelizar o mundo na nossa geração? 3 respostas rápidas para você e depois eu mostro uma escritura. Primeira razão, porque a nossa geração é a única geração que você controla, ainda que parcialmente. Já é difícil controlar você, fala a verdade. Imagina tentar controlar seus filhos. É extra mais difícil, né? É isso que eu observo. Eu não sou pai ainda, mas é isso que eu observo vendo as crianças, muitas vezes, vendo o meu cachorro. É muito difícil controlar alguém. Não dá, na verdade. Você só controla você. Então, a única geração que a gente tem algum controle é a nossa. Então, por isso evangelizar o mundo nessa geração. Por quê? Por que evangelizar o mundo nessa geração? Segunda razão. Porque se não for nessa geração, em qual geração vai ser? Terceira razão. Porque essa é a vontade de Deus. Olha 1 Timóteo 2. E a gente termina aqui. Primeira Timóteo 2, 3 e 4. Fala assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia diz. Aí você me fala, tá bom, mas aqui não está escrito nessa geração. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que hoje você chega em casa e liga para uma pizzaria. Você peça a sua pizza porque você está com vontade de comer pizza. Você vai querer comer nessa geração ou na próxima? Eu perguntei isso no Ministério das Crianças e me responderam lá, o Gildásio, ele falou, eu quero comer hoje. Então, assim é o nosso desejo, não é, irmãos? E assim é o desejo de Deus. Deus quer que o mundo seja evangelizado nessa geração. Deus merece que o mundo seja evangelizado nessa geração. Isso é o que, talvez uma das principais coisas que nos distinguem.
Então, hoje em dia, você ainda ouve falar de discipulado em igrejas religiosas, ainda que não seja como o discipulado de Jesus na Bíblia, seja algo muito mais light. Você ainda ouve algumas denominações falando de liderança central e etc. Mas você nunca ouve por aí o sonho de evangelizar o mundo nessa geração. E nós não só queremos falar que somos parte disso, nós somos parte disso, de verdade. E é por isso que hoje o Tiago vai ser batizado, por isso que hoje o Daniel vai ser batizado, e a Raquel foi batizada na semana. Nós não estamos falando de evangelizar o mundo, nós estamos de fato evangelizando o mundo para Deus. E o nosso consolo, ainda que o mundo é bem grande, são bilhões de pessoas, é entender que isso já foi feito. Então, como já foi feito, nós podemos fazer também. Anota aí, em Colossenses 1:6, a Bíblia ensina pra gente que depois de 30 anos do início do cristianismo, os nossos irmãos no primeiro século evangelizaram o mundo naquela geração. E nos dias de hoje ainda, o mundo já foi evangelizado também, não só na Bíblia, e foi evangelizado múltiplas vezes. Por exemplo, pela Coca-Cola. A Coca-Cola evangelizou o mundo. Se você vai em qualquer país do mundo, você pode tomar uma Coca-Cola. Significa que todo mundo gosta da Coca? Não. Mas você tem uma chance se você quer beber Coca-Cola, amém? Então, evangelizar o mundo, em termos do cristianismo, não implica que todo mundo vai se converter a um cristão, mas pelo menos tem uma chance. E é por isso que nós batizamos não só aqui nas igrejas locais, mas cada igreja do mundo tem se empenhado em batizar. Hoje nós chegamos em 11 mil discípulos no mundo inteiro. São 170 igrejas nos 6 continentes povoados do mundo inteiro. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Depois de ver esses 5 pontos de hoje, as 5 convicções centrais, e depois de ver esses dados, o movimento que começou em 2006 só, chegar em 11 mil discípulos, em 170 igrejas, a conclusão é uma só, irmãos. Como diria o líder do nosso movimento, esse não é um movimento de homens, mas é o próprio movimento de Deus, e para Deus seja a glória, amém. Obrigado, meu irmão, pela pregação. Para nos preparar para a ceia, nós vamos cantar uma canção, Salmo 9, amém? Ó Senhor, eu te louvarei com todo o meu coração. Contarei as muitas maravilhas que o Senhor tem feito. Deus
retidão, é abrigo aos que são perseguidos, proteção em tempos de aflição. Quem te conhece e confia em ti, ó Deus poderoso. É abrigo aos que são perseguidos, proteção em tempos de aflição. Quem te conhece e confia em ti, ó Deus poderoso. O eterno é Rei para sempre, no seu trono julgará. Deus governa o mundo com justiça, julga os povos com retidão. É abrigo aos que são perseguidos, proteção em tempos de aflição. Quem te conhece e confia em ti, ó Deus poderoso. Bom dia, família. Meu nome é Márcio Barreto e eu vim apresentar a minha irmã aqui, Luísa. Ela vai fazer o momento da ceia. E eu vou ler uma escritura que ela escolheu. Então está lá em Lucas 9, no versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou deixar a Luísa compartilhar. Bom dia, gente. Eu pensando, né, nesse momento da ceia, essa escritura, ela falou muito ultimamente para mim, porque mostra a genialidade de Deus, né, como Ele conseguiu com que a gente entendesse a cruz para essa superação, né, nossa conversão. Mas esse detalhe de carregar a cruz a cada dia tem me ajudado, nossa, de uma forma sensacional. Por quê? Eu tenho colecionado desafetos. Tem minha cunhada, eu me separei em 2007. E eu falo, nossa, está perdoada, mas no meu coração eu enterrei ela, sabe? Não quero nem ouvir falar, não queria nem ouvir falar, não queria nem cruzar com ela. E criei desafetos aqui na igreja também. Algumas pessoas que eu achei que tinham me ferido, que não tinham sido injustas comigo. Eu falei, está perdoada, mas você não faz mais parte da minha vida. Ignorei, deixei de lado. Vamos lá, vamos continuar com outros amigos, né? Vamos seguindo, vida que segue, né? E numa determinada ceia do colégio em Anguera, eu estava orando, pensando, me sentindo mal, sabe? Me sentindo mal. Porque eu falei, eu estou comendo esse pão e esse vinho, por quê? Né? Se eu não tenho um arrependimento, aquele pão, aquele vinho significa algo. É a minha cruz diária que eu tenho que refletir.
É meu arrependimento diário, a minha purificação. Como que eu vou poder ajudar, ser fonte de salvação, se eu tenho pecado? Então, desde 2007, imagina, quantos grupos nós fizemos de confissão de pecado? Nunca falei. Porque isso é uma coisa que eu tinha que ter feito eu com Deus, todos os dias da minha vida lidado. Como tem sido meu coração quando eu sou corrigida? Quando tem sido meu coração quando eu sou injustiçada, que eu acho que sou injustiçada? Porque é Deus no controle, né? Será que eu não mereci também, né? E não mereci aprender, né? E todo mundo não erra, eu não erro também. Já pensou se todo mundo me tratasse assim? Né? Ok, você errou, eu te perdoo, mas tchau, fica de lado. Isso cortou muito o meu coração. Falei, não, isso é diário. Olhar para o meu coração a cada dia e ver, como eu estou com Deus. Porque Deus não ouve a oração de quem peca. Deus não ouve. Nós queremos dar frutos, nós queremos ajudar, ver a igreja crescendo. Mas se a gente não usar esse momento e carregar a cruz diariamente, para ter um arrependimento verdadeiro daqueles pecados, sabe, do íntimo, o orgulho, acepção de pessoas, ouvir determinadas pessoas e não ouvir outras, porque Deus fala através de todos, né? A gente tem que ouvir e ver se aquilo, né? A gente tem que ser humilde e falar, isso é para mim, mas a gente precisa ouvir de Deus se não é, né?